Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Veja os destaques da edição de hoje. Diante de queda na contratação de crédito rural, o produtor brasileiro busca independência do governo. Tema para análise do Miguel Daúde. Pedidos de recuperação judicial no agro registram queda no terceiro trimestre, de acordo com a Serasa Experian. Durante COP29 no Azerbaijão, o Brasil lança iniciativa inédita que promete restaurar florestas degradadas, gerar empregos e movimentar o mercado de carbono. Na previsão do tempo, 4 tufões atingem as Filipinas em menos de 10 dias. Os detalhes com o Arthur Miller, que também atualiza a condição do clima para todo o Brasil. E ainda, manejo regenerativo é fundamental para restaurar áreas afetadas por incêndios. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já começou. Por causa do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira, as negociações de ações e derivados da Bolsa de Valores brasileira, a B3, estão suspensas. O mercado financeiro nacional retoma as atividades nesta quinta-feira, dia 21. Queda no crédito rural. O desembolso no Brasil apresentou um recuo significativo de 25% entre julho e outubro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do sistema do Banco Central e mostram os desafios no acesso a financiamentos em um momento crítico para os produtores que dependem desse crédito para financiar suas atividades agrícolas e garantir o funcionamento das operações. Vamos falar desse assunto com ele, Miguel Daúde. Daúde, como o crédito ficou muito caro, você acha que essa diminuição do acesso, ao crédito pode ser porque os produtores estão se autofinanciando para evitar justamente essa taxa de juros super alta? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila. Um abraço a todos. Bom, Priscila, não tenha dúvida que qual é a análise que nós fazemos? Se você tem uma produção com expectativa de alta e tem uma queda no crédito, significa que o cultivo, ele está acontecendo. E se ele está acontecendo, você tem objetivamente de entender que alguma coisa o produtor conseguiu, para não ter que recorrer a recursos, a empréstimos. E, evidentemente, que está, sim, havendo uma diminuição da necessidade de crédito por algumas razões. Na minha opinião, a mais importante é essa que você coloca. Muitos produtores procuraram se tornar relativamente independente de crédito para poder tocar a sua produção, porque os juros estão muito altos. Esse é um fator impeditivo. Houve um rearranjo total no custo de produção, os preços também se ajustaram para baixo. Então, você tem um cenário que leva a você concluir que a queda da procura por crédito, ela decorre exatamente por busca de independência do produtor rural, de não ficar tão dependente de créditos, principalmente do governo. É aquilo que a gente vem falando sempre. Você tem uma atividade, está há mais de 30 anos na atividade, e todo ano é a mesma novela. Eu preciso de dinheiro. Eu quero crédito. Poxa vida, é uma atividade que você tem. Nós vivemos um momento da nossa agropecuária muito positivo em relação ao mercado. Tivemos alguns entraves. Mesmo na pandemia, a situação foi boa, porque a produção ela continuou. Os países fizeram estoques com receio do desfecho dessa pandemia. Aqui internamente também. Então, tivemos aí uma fase positiva e esse momento foi suficiente para que parte dos produtores se capitalizasse e não fosse tão dependente do crédito. Eu acho que a busca deve ser assim, Priscila, porque você não vai conseguir conviver com uma taxa de juros absurda, com uma burocracia muito grande, os custos subindo. Então, você tem que adequar a sua produção a um planejamento que leva em consideração
uma necessidade cada vez menor de crédito. Então, muito bom, Priscila, você colocou muito bem, né, essa posição de que produtores estão procurando não depender de crédito, uma vez que a situação está bem complicada em relação a uma série de fatores que levam à produção rural. Tá certo, Daúde. Obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Um abraço a você e bom feriado. E os pedidos de recuperação judicial no agronegócio registraram queda no terceiro trimestre, de acordo com a Serasa Experian. O recuo é positivo, mas precisa ser visto com cautela pelo setor por conta do contexto econômico. 2024 está chegando ao fim e o primeiro semestre do ano será lembrado no agro pelos pedidos de recuperação judicial, as RJs, que permitem a suspensão e a renegociação de parte das dívidas. O uso da solução foi concedido aos produtores rurais pessoa física em 2022 e, desde então, o cenário econômico estimulou a busca pelo recurso. Final de 22, 23, 24, a gente viveu aí um momento bem conturbado no que diz respeito ao preço de commodities, né? A gente tinha valores de commodities ali, começou com 130, foi a 150, 190 reais e caiu para 130 novamente. Também, principalmente ali em 22, a gente teve um problema de um aumento de custo muito grande, principalmente dos preços de fertilizantes. E 2024 foi a tempestade perfeita, né? Porque somado esses dois problemas, ainda teve problemas climáticos. O sistema AgroScore, que mede a inadimplência do setor, aponta que a maioria dos pedidos de recuperação judicial são de empresas que enfrentam dificuldades financeiras há 3 anos. No último trimestre de 2024, o Serasa Experian, responsável pela ferramenta, registrou queda de 40,7% na solicitação do recurso, somando produtores rurais, pessoa física, jurídica e as companhias que atuam na cadeia agro. Ainda que positiva, a retração exige cautela por conta de um represamento de processos no judiciário. Embora tivesse um aumento ali, você percebesse um aumento no primeiro TRI de 24, ainda tinha muito pedido de recuperação represada e que foi liberado no segundo TRI. Então, deu aquele pico enorme, né? Então, na verdade, assim, o pico do segundo TRI foi relacionado principalmente ao represamento de pedidos. A gente vai aguardar mais um trimestre para confirmar essa hipótese, mas é o que parece, para a gente, é o que parece fazer mais sentido, tá? Entre as empresas que recorreram às recuperações judiciais estão as revendas de insumos agrícolas. Este especialista em agricultura digital aponta estratégias para que as distribuidoras ofertem um serviço mais personalizado. Como é que eu entendo a diferenciação que eu preciso ter como canal e como revenda para realmente levar valor para esse produtor? Como é que eu trabalho o processo? A gente sempre considera um triângulo que são pessoas, processos e as ferramentas, né? Ou seja, eu tenho que implementar ferramentas que me ajudem a melhorar meu processo, que me ajudem a fazer com que as pessoas funcionem melhor. Mesmo com as recuperações judiciais, o head de agronegócios do Serasa Experian defende que não há crise de crédito no agro e, com a estratégia correta, não faltam oportunidades. De 90 para cá, a gente teve várias crises financeiras, né, no Brasil e no mundo, e a demanda de alimentos nunca baixou. Então, assim, o mundo precisa do Brasil, existe bastante crédito para levar até o produtor. O que nós precisamos fazer é ter mais disciplina na hora da avaliação de risco, né, levar mais maturidade para o produtor rural e para as empresas que estão ali na cadeia do agro. O mundo precisa do Brasil. E a seguir, 4 tufões atingem as Filipinas em menos de 10 dias. Os detalhes com Arthur Miller, que também atualiza a condição do clima para todo o Brasil. E ainda, na COP29, o Brasil lança iniciativa inédita que promete restaurar florestas degradadas, gerar empregos e movimentar o mercado de carbono. O
estado do Pará lançou uma iniciativa inédita que promete restaurar florestas degradadas, gerar empregos e movimentar o mercado de carbono. A medida é a primeira concessão de restauração florestal do país, um modelo que combina a recuperação ambiental com o desenvolvimento sustentável. Direto de Baku, capital do Azerbaijão, a repórter Michele Jardim traz os detalhes. O edital para a concessão da unidade de recuperação Triunfo do Xingu, localizada em Altamira, no estado do Pará, foi oficialmente lançado na última sexta-feira durante a COP29. É uma concessão na modalidade concorrência, então vai ter uma licitação que ocorrerá na B3 de São Paulo daqui a 120 dias. O edital foi aberto hoje, está no site das instituições, saiu no Diário Oficial do Estado ontem, feriado, né, hoje no Brasil, então saiu ontem. E durante esses 120 dias o setor privado vai ter a possibilidade de analisar o edital, montar suas propostas e daqui a 120 dias apresentar os seus lances para a concessão dessa área. O projeto contempla a restauração de uma área pública de 10.300 hectares ao longo de um período de 40 anos. O modelo prevê a implantação de ações estruturadas para a recuperação ambiental e manejo sustentável na região. Em uma área que simboliza as florestas que são pressionadas por grilagem de terra e que o Estado tem a capacidade de retomar este espaço e apresentar para que seja restaurado, recuperado o seu ativo florestal, recuperado as florestas e fazendo disto uma oportunidade de geração de emprego e de investimentos privados na região. Empresas concessionárias assumirão a responsabilidade de plantar espécies nativas e garantir manejos sustentáveis da área. Em troca, poderão vender créditos de carbono certificados que representam a captura de gases do efeito estufa e explorar atividades da bioeconomia, como o uso sustentável da biodiversidade. O setor privado vai ter as desenvolvedoras, as restauradoras, né? São as construtoras de floresta. Elas vão ter o dever, na verdade, aqui ganhar, vai ter o dever de restaurar a área por completo, no prazo de 40 anos, podendo se remunerar, porque o investimento é dela, não é do Estado. E como ela vai se remunerar? Através de créditos de carbono, de remoção, são créditos de carbono de alto valor, né, que hoje o mercado voluntário de carbono tem um nível de segurança e de valor que permite que um custo desse, que é de aproximadamente 250 milhões de reais, seja totalmente financiado sem o investimento do Estado, seja financiado pelo setor privado. Você cria esse tipo de unidade e, ao mesmo tempo, você pode desenvolver atividades econômicas beneficiando a natureza e as pessoas. As medições de captura de carbono serão realizadas a cada 3 anos, o que permite a venda progressiva dos créditos. O modelo foi pensado para equilibrar proteção ambiental e retorno econômico, segundo rigorosas normas sociais e ambientais. Cerca de 3,7 milhões de toneladas de carbono equivalente serão sequestrados no período, o mesmo que 330 mil voltas ao redor da Terra de avião. Um dos grandes desafios desse programa é o risco financeiro, que pode acontecer por conta de incêndios e ocupações, por exemplo. Para mitigar essa situação, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, criou um fundo garantidor que vai gerar segurança para os investidores. Em caso de sinistro, algum sinistro na área, que esse é o grande risco dos investidores. Se eu invisto na área e no primeiro ano, segundo ano, pega fogo ou há uma invasão, por exemplo, da área, perdi meu investimento. E aí eu precisaria ir até o Estado e bater na porta do Estado para recuperar esse valor. Com a parceria com o BID vai estruturar um fundo, está estruturando um fundo garantidor, onde o privado, em caso de sinistro, vai procurar o BID. E o BID vai reembolsar, ressarcir, nesse caso, como um seguro. Além de recuperar áreas degradadas, o projeto deverá criar cerca de 2.000 empregos diretos, beneficiando as comunidades locais. Nas Filipinas, 4 tufões em um período de 10 dias tiraram quase 10 milhões de pessoas de suas casas. Mesmo para um país acostumado com ciclones tropicais, a situação está grave e traz impactos sem precedentes em novembro. O último foi o supertufão Manny, de categoria 5, localmente conhecido como Pepito, que atingiu a ilha de Catanduanês no último domingo, com ventos de 257 km por hora. Os outros 3 foram o Yinxing, de categoria 4, no dia 7 de novembro, o Toraje, de categoria 1, no dia 11 de novembro, e também teve o Usage, que aconteceu no dia 14 de novembro.
Vamos falar com o Arthur Miller sobre esses eventos extremos. Arthur, também foram sistemas, né, que se intensificaram em questão de horas, né? Então, isso que traz essa preocupação. E, claro, também a frequência, né, um atrás do outro. Bem-vindo. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né, mais uma vez aí, né, o registro de extremos climáticos em sequência, né, muito parecido com o que aconteceu na Flórida, com um curto período de tempo, vários sistemas atuando. Aqui no telão, até para a gente ter uma ideia, botar aqui a escala de furacões, que também servem para tufões, a gente tem aqui a escala de velocidade dos ventos. E aí, só para ter como registro, a Filipinas é um local que sempre é atingido por tufões, inclusive lá em 2013 o Haiyan atingiu aí o máximo já registrado na região, com 315 km por hora, também foi um tufão aí de categoria 5. Né? Quando a gente fala na questão, né, do aquecimento global e do que vai acontecer, não é que vão existir novos fenômenos. Acontece isso que a gente viu. Não é anormal tufões de grande intensidade atingirem o local, mas sim a frequência, né, que foram 4 em menos de 10 dias. Na próxima tela, a gente vai ter uma ideia do que por que isso aconteceu, né? Justamente por causa que os oceanos estão muito aquecidos. Então, quando a gente pega aqui, ó, principalmente a parte aqui do Índico, que pega essa boa parte aí da Indonésia, a região das Filipinas, o oceano também muito aquecido. Basta um sistema de baixa pressão passar pelo local que ele vai ter aí o combustível necessário para aí, então, né, amplificar o sistema e, claro, provocar mais extremos climáticos. Eu vou pedir para colocar a próxima tela, porque é para a gente ver como a situação está muito anormal. Quando a gente teve aquele El Niño em 97, a gente olha lá, né, dentro do círculo, o El Niño, né, que é a temperatura mais aquecida no Pacífico Equatorial, e a gente vê que o restante do globo ele varia ali entre um laranja e um azul, o que é dentro da normalidade. Agora, o que não é normal é todo esse vermelho em torno do globo, isso já vem acontecendo desde o ano passado. E na próxima tela, a gente vai ver o seguinte, que isso aqui ele é um gráfico que ele diz tudo para a gente, eles são muito parecidos. Aqui é a concentração de CO2 nos últimos 800 mil anos e aqui embaixo a temperatura. Veja como eles são muito parecidos. Isso é porque a gente sabe que com um aumento da concentração de CO2, a temperatura se eleva. Então, quando a gente tem a situação que o máximo registrado foi 300 partes por milhão, então agora em 420, a tendência é de mais aquecimento, né? Aí as pessoas até podem perguntar, mas como é que você sabe remontar o clima 800 mil anos atrás, se às vezes a previsão do tempo erra um mês à frente? Bem, nos últimos 50 anos a gente tem dados, né, de concentração de CO2 e você pega, né, a camada superficial de gelo. Então, como essa medida bate, então o que está abaixo do gelo também, até 800 mil anos, que é quando a gente consegue voltar, também é válido. Então, ou seja, daqui para frente, se nada for feito, a gente espera, né, com essa reunião do G20, da COP, que as coisas comecem, né, a ter mais atitude, né, em relação a isso, para evitar não só o que acontece nas Filipinas, mas no globo como um todo, porque todo mundo está à mercê dessa questão climática, né? Então a gente espera que pelo menos esse novembro foi tranquilo aqui para a América do Sul, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser dezembro. E até, só para passar aqui rapidamente nesse gráfico, concentração de CO2 nos últimos anos, então eu remontei aqui desde 1750, e a gente vê, né, só para destacar que praticamente de 1970, a concentração só aumentou. Eu vou até pedir para dar um play na imagem, porque o que acontece? A gente teve lá em 1990, o pessoal dar um play, porque o que acontece? Aqui em 1990, a gente teve o IPCC e também o Acordo de Paris, ou seja, mesmo fazendo os acordos, alertando, a gente só vê essa curva subindo. Então, daí eu pergunto para ti, Priscila, se a gente viu toda essa parte climática, a gente sabe tudo do CO2, o que a gente pode esperar daqui para frente? É que as coisas continuem, né? Se não diminuir esse CO2, essa linha vai ser cada vez mais íngreme para cima. E aí põe em risco toda a segurança global, não é só alimentar, é segurança realmente de alguns seres vivos mesmo que vão ter que migrar. A gente volta lá para trás com a migração climática, não vai ter como, né, Arthur? Com muito degelo, aumento do nível dos mares. Então, é muito crítico mesmo. Agora, eu acho que, assim, tem que mudar imediatamente. E mesmo se mudar imediatamente, sim. A gente sabe o quanto que vai demorar para retroceder, que dirá estabilizar. Exatamente. Lembrando que o gás de efeito estufa ele é o gás da vida, né? Não é para tirar tudo, mas a gente tem que, né, tentar manter o equilíbrio no máximo de 300 partes por milhão, que envolve o ciclo natural da Terra, né? A gente não precisa interferir nesse ciclo natural, lembrando que mesmo que a gente
diminua para 300. Os fenômenos naturais vão continuar ocorrendo, mas não numa frequência que a gente está vendo aí desde a última década. Tá certo, Arthur, obrigado por enquanto, porque no final o Arthur vai voltar aqui para traçar todo um panorama especial sobre o clima e isso também responder sua pergunta. Então fique com a gente para interatividade. Obrigada, viu, Arthur? Até daqui a pouco então, Priscila. Até. E a seguir, manejo regenerativo é fundamental para restaurar áreas afetadas por incêndios. No próximo bloco tem uma entrevista com um especialista sobre as melhores técnicas. Até já! O uso de aviões agrícolas no combate a incêndios se tornou essencial. Em 2024, o número de chamados para esse tipo de ocorrência aumentou 50% no Brasil e a nossa equipe acompanhou um desses chamados. Veja os detalhes na reportagem de Luísa Cardoso. O uso de aviação agrícola para o combate aos incêndios florestais foi autorizado somente em julho de 2022. A temporada das secas e dos incêndios no Brasil coincide com a entre-safra agrícola na maior parte do território brasileiro. É justamente o período em que a frota aeroagrícola nacional fica ociosa e mais disponível para os plantões. O diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Gabriel Colli, aponta que em 2024 houve um aumento de 50% no número de chamados de combate ao fogo no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano passado. São mais de 15 milhões de litros de água já lançados em vários estados. São mais de 60 empresas associadas do SINDAG que nesse momento estão trabalhando no combate aos incêndios florestais. Lembrando que esse controle, esse combate aos incêndios, ele é sempre coordenado pelos bombeiros que estão em solo e a aviação agrícola ela é acionada quando necessária, tanto pelos governos municipais, estaduais e até federal. E em várias situações também por produtores rurais e empresas que têm as brigadas aéreas organizadas para os momentos de crise, que é o que estamos passando neste ano de 2024. É o caso do Jorge Toledo, produtor rural e sócio proprietário de uma empresa de aviação agrícola em Monções, no interior do estado de São Paulo. Ele também sentiu o aumento da procura. A gente tem clientes que mantêm todo ano a aeronave em plantão, né? Fica em plantão para eles, qualquer ameaça de incêndio, a aeronave já está em cima, então esses aí têm uma efetividade maior no controle. Agora, tem clientes que só chamam depois que começou o fogo, né? Aí é um pouco mais limitada, porque, na verdade, o avião sozinho, ele não apaga o fogo. O avião tira a energia do fogo. Então, você tem que ter uma brigada boa de solo, né? Comunicação, onde vai ser feito o lançamento. Quando a gente fica na operação combate contra incêndio, que é essa época do ano, época de seca, de queimada, a gente fica de plantão. Fica 24 horas aqui de plantão. Caso pegue fogo em algum lugar, alguma região, a galera aciona a gente, né? E a gente está pronto, os aviões estão aqui e a gente mora aqui dentro, né? Como se fosse bombeiros mesmo, entendeu? Então, acionou, a equipe do solo também vai e a gente vai de avião. Essa questão do combate aos incêndios com as aeronaves também é algo que está cada ano mais organizado, cada ano mais profissionalizado, com as empresas estando muito bem preparadas, com pilotos treinados e mais que isso, com as aeronaves equipadas para que estejam sempre à disposição, para atenderem o chamado, porque o grande objetivo aqui é trabalhar na prevenção e na preservação do meio ambiente. No momento do combate, o piloto precisa ser muito preciso na ação, já que a aeronave abre a comporta hidráulica e despeja cerca de 2.000 litros de uma vez só. Quando o avião joga água lá de cima para apagar esses focos de incêndio, é com esse líquido chamado LGE, líquido gerador de espuma, que ajuda então a apagar esse incêndio, porque ele reduz o oxigênio. Para um novo lançamento, é necessário abastecer o avião novamente. E enquanto estávamos gravando esta reportagem, a empresa do Jorge recebeu um pedido de ajuda. Ô Jorge, deixa eu te avisar, deixar vocês meio que de sobreaviso. Talvez vai estar precisando de um apoio para combate a incêndio aqui em Meridiano. Fomos até lá acompanhar o trabalho dos pilotos que, junto a caminhões-pipa, voluntários, conseguiram apagar um incêndio. Antes disso, o fogo já havia deixado estragos.
acabou prejudicando 5 propriedades produtoras de cana-de-açúcar. Depois que pegou fogo, depois que a gente conseguiu amenizar um pouquinho, depois, a hora que você vai ver os prejuízos, você vê no semblante das pessoas aquela sensação de desespero, sabe? Não precisa nem falar, só de você ver aquele semblante de quem às vezes ralou a vida inteira e perdeu em coisa de minutos. A recuperação de solos degradados por queimadas exige uma atenção especial para garantir a produtividade e sustentabilidade no campo, né? O manejo regenerativo ele é fundamental para restaurar as áreas afetadas em diferentes culturas, promovendo a saúde do solo e a preservação ambiental. Para falar mais sobre técnicas adequadas que podem trazer benefícios ao longo prazo e proteger contra novos impactos, eu vou conversar agora com o Arthur Ximenes, que é coordenador de marketing da Biotrop. Boa tarde, Arthur. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Oi, Priscila. Boa tarde. Muito obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês. Ô, Arthur, quais são os primeiros passos recomendados para a recuperação dos solos após eles passarem por uma situação aí de queimada, aí, como a gente viu até na reportagem da Luísa? Perfeito, Priscila. Bom, primeiro, né, bom contextualizar, né? Esse ano tem sido um ano aí, como tem sido falado e como a gente tem visto nas matérias, muito intenso em relação às queimadas, né? E, enfim, está sendo um ano desafiador, não só pelas queimadas, mas altas temperaturas, secas, regiões que daí tem chovido muito. Então, um ano que a gente tem tendo que ser bastante resiliente, mas, de certa forma, nós temos duas formas. A primeira delas é nós esperarmos a ação da natureza e esse solo se recompor de uma forma natural, só que isso vai demorar bastante tempo, tá? E uma outra forma é nós usarmos de práticas onde a gente pode corrigir esse solo com plantas de cobertura, rotação de culturas e também aplicação de micro-organismos, né? Então, hoje a gente pode estar proporcionando ao solo aí de uma forma de aplicação em escala, onde esse solo pode estar se recuperando mais rápido e o produtor já está vendo o resultado a um curto prazo. E isso vai ser bom porque daí não vai precisar esperar esse tempo longo que a natureza vai repor, né? Esses micro-organismos e também esses micro e macronutrientes. E o que você indica para o manejo regenerativo dos cultivos, né? Quais são as práticas mais eficazes neste caso? Então, Priscila, a gente fala, né, para um manejo regenerativo, a gente atua em várias frentes, tá? Então, como eu falei aqui, nós temos que trabalhar com rotação de cultura, que já é algo bastante usual, né, dos produtores, em algumas regiões isso já é bastante de praxe. Plantas de cobertura hoje é essencial também, porque ela fornece matéria orgânica e algumas plantas também faz a descompactação do solo, dependendo do cultivo que o produtor vai realizar, algumas fazem fixação de nitrogênio. Então, isso é fundamental para a saúde do solo, né? É fundamental para que esse solo ele torna a microbiota ali, né, dele saudável e essencial para que os micro-organismos possam desenvolver ali também, tá? E o que a gente deve priorizar, na sua opinião, para definir o plano de recuperação? Olha, Priscila, a gente tem que, primeiro de tudo, assim, conhecer o solo, né? A gente não pode fazer nenhuma aplicação ou técnica, utilizar alguma técnica sem saber o que tem ali no solo. Então, para isso, nós recomendamos a análise de solo. E quando a gente fala na análise de solo, a gente está se referindo a análises químicas, onde a gente tem pH, macro, micronutrientes, né? A gente tem a análise física do solo, então a gente está falando da compactação. Então, essa queimada causou compactação, eu tenho potencial para esse solo sofrer um processo de erosão mais rápido. E, muito importante, também a análise biológica, onde a gente vai estar identificando os micro-organismos que ali estão. Então, se nós sofremos um processo de queimada em uma determinada área, é fundamental a gente fazer uma análise biológica também, porque ali a gente vai saber quais micro-organismos a gente pode estar fazendo uma aplicação.
Lembrando que micro-organismos são essenciais aí para garantir, né, a produtividade, garantir um manejo correto, um manejo sustentável para os cultivos agrícolas, uma vez que a gente está trabalhando com proteção de plantas, correção de uma possibilidade de a gente estar fazendo potencializando a absorção de alguns nutrientes, controle de pragas, nematóides, enfim, tudo isso é fundamental. Então, a gente tem que saber quais são os micro-organismos que tem no nosso solo. E para finalizar, existe alguma orientação específica, Arthur, para os produtores em regiões que são mais suscetíveis às queimadas frequentes, onde o fogo aparece lá mais vezes? Então, aí, Priscila, é assim, né? A gente precisa fazer um monitoramento contínuo, tá? Então, não é que nós fazemos uma análise em determinado ano que no outro a gente não possa fazer. Não, a gente tem que estar fazendo um monitoramento contínuo de todas essas frentes que eu te falei. Porque quando vem o processo de queimada, junto a diversos outros fatores, como a gente já falou no início, que é alta temperatura, seca, a gente está podendo ter a possibilidade de fazer um manejo correto. Então, quando vem essas adversidades, a gente tem um impacto, mas a gente tem a possibilidade de corrigir mais rápido e não ter uma perda de produtividade considerável, né? Então, a gente está falando aí para estar fazendo essa prevenção e para estar utilizando as ferramentas corretas na hora certa. Tá certo. Olha, Arthur, eu quero agradecer sua participação aqui no Mercado e Companhia. Excelente feriado e até uma próxima. Obrigado, Priscila. Bom feriado a todos. Um abraço. E a seguir, adidos agrícolas vão estar reunidos em Brasília para discutir mercado e sustentabilidade no agro. Os detalhes deste evento, que acontece na semana que vem, você confere no próximo bloco. Reunir os adidos agrícolas para discutir temas como barreiras comerciais, acesso a mercados, sustentabilidade e oportunidades para o agronegócio. Esse é o objetivo do 6º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros, que acontece entre os dias 25 e 29 de novembro em Brasília. O evento é promovido pelo Ministério da Agricultura e pela Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e vai contar com cobertura do Canal Rural. De Brasília, o jornalista Marcelo Dias tem as informações. 40 adidos agrícolas participam deste evento que tem início na próxima segunda-feira. A proposta é aumentar cada vez mais as exportações brasileiras e também os mercados que vêm sendo abertos desde o início do ano. Para explicar melhor sobre este evento, eu converso agora com Laudemir Miller, que é gerente de agricultura e agronegócio da Apex Brasil. Laudemir, de que maneira vocês pretendem incrementar cada vez mais as exportações através deste evento? Olha, vai ser um evento importante, eu acho que é um evento histórico, porque a gente vai reunir aqui em Brasília os 40 adidos agrícolas que estão no mundo todo, mais os 12 escritórios que a gente tem mundo afora da Apex, 35 entidades setoriais e mais todos os nossos ministérios aqui, os ministérios setoriais, essa iniciativa da Apex com o Ministério da Agricultura, mas também com a participação do MDA, Ministério da Pesca, o MDIC e também o Itamaraty. Porque o que a gente quer? Fazer um grande alinhamento, um grande planejamento, uma articulação para que a gente cada vez mais trabalhar junto pelo agronegócio brasileiro. E eu acho que a gente está num momento bastante favorável. Ano passado nós quebramos recordes de exportação com 166 bilhões de dólares. Esse ano a gente caminha para mais um recorde de exportação e isso dá bastante trabalho. Mas a gente consegue isso porque está todo mundo unido, está todo mundo forte, organizado e é isso que a gente vai fazer, um grande planejamento, um grande alinhamento de como promover ainda mais, ainda melhor o agronegócio mundo afora. Esse trabalho já vem acontecendo, principalmente na questão que nas embaixadas, os adidos já vêm trabalhando para isso, ou seja, aproveitar esses espaços também para cada vez mais abrir novos mercados, ou seja, na prática já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. E o que a gente precisa, além de abrir mercados, também aproveitar esses mercados que foram abertos, né? Então, por exemplo, a gente teve um bom desempenho nas carnes esse ano, a gente quebrou recorde de exportação de carnes, nos tornamos, né, o maior exportador de algodão. Então, essa combinação, esse momento favorável que a gente vive, dessa articulação de setor público, setor privado, né, governo, com as nossas empresas, cooperativas e os produtores, que é abrir mercado e promover os nossos produtos e cada vez mais, né, contribuir
né? O Brasil acho que contribui muito com a segurança alimentar, contribui muito, né, com o tema das fibras, contribui muito na transição energética, né? A agricultura brasileira é sustentável, né, capta carbono, então é uma grande contribuição que o Brasil está fazendo ao mundo com o nosso agronegócio cada vez mais pujante, mas para isso, repito, né, a gente tem que trabalhar junto, tem que trabalhar organizado, e esse encontro dessa semana justamente é isso, é reunir todo mundo, né, que tem relevância na promoção do agro mundial e a gente trabalhar junto para que a gente possa cada vez mais aumentar a presença do Brasil mundo afora, né, com o nosso agronegócio, com os nossos produtos. Lembrando que o evento vai ter uma abertura oficial a partir das 5 horas da tarde, com a participação dos ministros também. Sim, exato. A gente vai fazer, né, um grande evento de abertura, né? Na verdade, é uma semana, né, de programação, de seminários, de fórum, de planejamento, mas no dia 25, né, de tarde, a gente vai ter a presença de todos os nossos ministros dessa nossa área, né, especialmente o ministro Favro, né, o presidente da Apex Brasil, mas também os outros ministros setoriais. Então, a agricultura, o agronegócio brasileiro, aí, a partir do dia 25, na semana que vem, todo mundo reunido aí para pensar o Brasil, para pensar o agro aí no mundo. Muito obrigado aí pelas informações. Lembrando que todas as informações completas você confere aqui na nossa programação do Canal Rural. Marcelo Dias de Brasília para o Mercado e Companhia. E agora eu quero lembrar que o Canal Rural está também na Samsung TV Plus. É um único canal de TV dedicado ao agro nesse aplicativo. A Samsung TV Plus não tem necessidade de download, cadastro, assinatura ou pagamento. Para acessar a programação do Canal Rural é muito fácil. No aplicativo Samsung TV Plus, você seleciona a guia Agora na TV, clica na opção Locais e escolhe o canal 2084. Pronto! Agora é só sintonizar no seu programa preferido do Canal Rural na Samsung TV Plus. Vamos para mais um intervalo e na volta tem a participação especial do Arthur Miller para responder às suas dúvidas sobre o clima. A gente já volta. Conforme prometido, aqui estamos de volta, né, com a companhia do Arthur Miller no estúdio, que nós vamos responder suas dúvidas sobre como fica o clima aí na sua região, tá certo? Mas antes a gente vai ouvir aqui e ver também um vídeo de um telespectador lá do Paraná. A gente gosta que vocês enviem vídeos. Pode soltar. Olá, Priscila. Olá, Arthur. Sou Joel, sou Jordan. De Assis Chateaubriand, Paraná, oeste paranaense. Estou aqui fazendo fungicida para a soja. Na última sexta-feira, que fomos abençoados com a chuvada de 80 a 100 milímetros aqui no município, na região. A chuva estava mais para o sudoeste paranaense, agora ela chegou para a gente. E eu gostaria de saber, Arthur, fazendo um favor, a previsão para a última quinzena de novembro agora, né? Mês de dezembro e o mês de janeiro, pelo menos a primeira quinzena de janeiro, que a soja agora está em floração, criando algumas vaginhas, e esses meses aí é crucial para o enchimento de grão, né? Da soja. Então eu gostaria de saber a previsão aqui para Assis Chateaubriand, oeste paranaense. Ei, Joelson, obrigada, viu, pelo seu vídeo. A gente gostou, né, bastante de ver. Tá bonita a soja do Joelson lá no oeste de Santa Catarina. E ele já mandou o vídeo na labuta, você viu? Falando com a gente, já dirigindo. Fala aí pra ele, o que você pode mandar, que ele disse, você viu, né, que agora a umidade é crucial, né, fase de floração, para fase de enchimento de grão, que é uma fase que demanda muita umidade, né, para a planta. E ele já estendeu até janeiro, hein? Você viu, né, Arthur? Então, sem perder tempo, já ali nas operações em campo, né, muito bom. E sendo bem específico no que ele queria, né? Então, o que acontece é o seguinte, ainda nessa terça, quarta-feira, ou melhor, nessa quarta, quinta-feira, ainda tem chuva na região, devido ao avanço da frente fria. Acontece que daí vamos ter um período de mais ou menos uns 8, 7 dias de tempo mais firme no sul,
Mas para a última semana de novembro, a chuva volta. E volta com força, tanto no oeste, pegando oeste e norte do Paraná. Então, já prometendo uma primeira quinzena também de dezembro mais chuvosa, e essa chuva continua, tanto em dezembro quanto em janeiro, somando aí 150, batendo na casa de 200 milímetros, principalmente no mês de janeiro. Então, não vai faltar umidade agora para a fase de floração, apesar que vai ser aí 10, 15 dias de tempo mais firme, mas vai ter umidade aí no Paraná também, para contemplar a fase de enchimento de grãos lá por janeiro, também início de fevereiro. Então, a tendência é do clima ser favorável, sim, para o cultivo de soja daqui para frente, principalmente, né? Porque o produtor aí na região oeste, norte do Paraná, sofreu muito com a questão do calor, teve que atrasar a semeadura, mas daqui para frente, agora a chuva voltou, não só para o centro-oeste, mas como também para os produtores do Paraná. Perfeito. Agora vamos responder aqui também o Paulo Honorato, que ele quer saber de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que fica no sul do estado, lá perto também de Dourados. É uma região, né, Arthur, que a gente tinha visto que estava o tempo mais seco, umidade do solo mais baixa, mas tem boa umidade agora também, né? Sim, com o avanço dessa frente fria sobre a região sul, canaliza a chuva para Mato Grosso do Sul. Então, os próximos dias, até o final de semana, a chuva continua por todo o estado, não só na porção sul. Estamos falando aí de acumulados na casa de 50, 80 milímetros em 5 dias. Na próxima semana, adentrando já para o final do mês de novembro, um tempo mais seco, mas também os últimos dias de novembro com o início de dezembro, a chuva também volta de forma volumosa para a região, muito parecido com a previsão do Paraná. A atenção também, não valendo só para Mato Grosso do Sul, quanto também para o Paraná, é questão de temporais, né? Agora são nuvens muito carregadas, então muita atividade elétrica, então aquela coisa, tem um nowcasting do produtor. Com cotrovada, tira o maquinário de campo, né? Vai tomar um cafezinho, porque estamos na primavera e é uma estação normal de a gente ter esse tipo de tempestade. Mas, no geral, o clima também favorece os produtores de Mato Grosso do Sul, né? Que eles ficaram muito preocupados, pegaram aí uma janela de 15 dias de tempo mais seco, mas agora a umidade voltou e vai continuar, então o produtor sul-mato-grossense não precisa ficar preocupado. Agora temos uma cafeicultora, a Elaine, que ela é de Patrocínio lá no Triângulo Mineiro, que é previsão de chuva para o plantio de café. A gente viu nos mapas, né, da previsão, né, Arthur? Muita chuva lá pelo sudeste de Minas, mas e para a parte ali, região da Zona da Mata? Mas e para a parte do Triângulo Mineiro, vai cair bastante chuva ou não? Temos chuva, né? Nos próximos dias também com o avanço da frente fria, chuva chegando mais aí no final de semana também na região, né? O solo conta com uma boa umidade, inclusive até choveu muito, né? Nos últimos 30, 40 dias na região, e a tendência é que a gente vai ter aí volumes entre 30, 50 milímetros em 5 dias. Não estou vendo uma situação de chuva volumosa daqui para frente para o sul de Minas, até porque a tendência da chuva ficar mais volumosa lá para o norte do estado. No geral, o clima vai favorecer também aí o centro-sul de Minas, região do Triângulo Mineiro, com chuvas aí na casa de 30, 40 milímetros em 15 dias, né? Isso ajuda principalmente a amenizar o calorão, né? Não tem nenhuma subida de um ar mais frio, né? Que preocupa muito o cafeicultor. Talvez aí, olhando lá para o começo de dezembro, a primeira quinzena de dezembro pode ser um pouco mais chuvosa, né? Mas nada também que o produtor de café tenha a se preocupar, pelo contrário, né? Como a gente já avisou, a tendência daqui para frente, né? O clima favorecer os cultivos de norte a sul do país. E a gente tinha anunciado uma volta de chuva para Mato Piba, e teve vídeo de telespectador agradecendo que a previsão bateu certinha, né, uma semana depois. E hoje a gente tem aqui do Nordeste, olha só que legal, Arthur, a gente tem gente da Paraíba, Paraíba, olha só, o Sejimar, que é a previsão para Sossego, na Paraíba, e o João Bosco, chuvas para São José de Piranhas. A gente sabe que parte do sul da Bahia, interior, pode estar com mais chuva, mas e a faixa leste? Vai ter chuva para Paraíba ou, por enquanto, são pancadas mais isoladas? O que a gente pode esperar? Não, pois é. Então, tem uma notícia boa. Pessoal da Paraíba, região aí do Agreste Nordestino também. O que acontece? A partir aí dessa quinta e sexta-feira, vamos ter aí uma formação de um ciclone próximo da Bahia. Não próximo ao litoral da Bahia, mas afastado para o oceano. Então, esse sistema vai canalizar uma nova frente fria que vai, né? Canalizar a chuva para o interior da região. Então é chuva para Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco também. Estamos falando aí de chuva na casa de 30, 40 milímetros, que é uma ótima notícia. Era uma região aí que estava sofrendo com a falta de chuvas, risco para focos de incêndio. E em alguns pontos, né, pode até ter chuvas passando de 100 milímetros, mas no geral, pelo menos 30, 40 milímetros vai ser aí bem distribuído por todas as áreas.
Infelizmente, apesar de pegar uma vasta área da região do Nordeste, algumas regiões podem ficar sem chuva, como é o caso mais do Ceará e do Rio Grande do Norte. Mas, no geral, todos os outros estados devem receber chuva aí a partir desse próximo final de semana e chuva num bom volume. Muito bem. Vamos também para o norte. Tem gente do norte aqui, olha, lá no Pará, o Fábio Magalhães, ele quer previsão de chuvas para Moju. Eu vou dar uma verificada aqui. Deve ser no norte do Pará. Eu vou olhar aqui Moju, exatamente. Está chovendo pouco lá. Para ver onde fica, porque dependendo do local, Pará é um estado enorme, né? Eu acho que é um dos maiores estados que a gente tem aqui. E aí, se a gente pega e fala uma coisa e é outra, né, Arthur? Aí não dá, tem que ver certinho aqui onde é. Tá, então eu vou falando, vou dando... Ó, é pertinho de Belém, não é muito longe, não. É norte. É norte. É o que você falou. É norte. Nos próximos dias, a tendência da chuva no Pará é se concentrar principalmente ali na porção sul, tá? 50 milímetros ainda, que vem ajudando muitos produtores nessas áreas. Do centro para o norte, está chegando algum pulso de chuva, mas não é tão volumoso, ou seja, está batendo ali na casa de 10, 15 milímetros em 5 dias, e essa vai ser a tendência. Na próxima semana, já adentrando aí para o final do mês de novembro, chega um pulso de chuva mais forte, com 50, 60 milímetros na região, mas depois volta o tempo ficar seco. Então, no geral, a situação mais seca está ficando aí, pegando esse norte do Pará, centro-norte do Ceará, Rio Grande do Norte, tá? Não é a condição ideal, mas na semana que vem chega uma chuva no melhor volume, que, claro, né, não é a condição ideal, mas já ajuda, né, 30, 40 milímetros, alguns pontos ali podem pegar 60 milímetros, isso já ajuda em muito, né, principalmente para aliviar o calorão, porque a gente vem falando que essa chuva que se distribui por todo o país está deixando as máximas na casa de 30, 32, lá para o norte do Pará, devido justamente à ausência de chuvas, as máximas têm batido na casa de 35, 37, isso acaba, né, agravando mais a situação, né, de tempo mais seco na região. Tá certo. Agora vamos aqui para um gaúcho. Temos aqui do Rio Grande do Sul, Plínio, previsão de chuvas para Roque Gonzales. Eu já pesquisei Roque Gonzales, que fica perto de Santo Ângelo, oeste do Rio Grande do Sul. A gente também que mostrou aqui os mapas que vamos ter na última semana de novembro uma trégua dos temporais, então vai dar para acelerar as atividades em campo, mas Arthur Miller já disse, né, antecipadamente, que dezembro vai começar muito chuvoso no Rio Grande do Sul. É mais nessa porção oeste, pega mais o norte, faixa leste, ou vale para todo mundo? Pois é, né? Temos aí um sinal de uma chuva mais intensa, contemplando não só o estado do Rio Grande do Sul, como também parte do oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Né? Ainda é muito cedo, né, para a gente dizer com precisão quantos milímetros vão ser de chuva de fato. Mas no princípio, né? Não estou vendo nada de uma condição, por exemplo, de enchente, né? Poderemos ter ali talvez uma semana com umas chuvas aí passando de 100, 150 milímetros em 5 dias que prejudicam os trabalhos em campo. Isso vale ali para a primeira semana de dezembro, isso a gente vai monitorando. Mas, no geral, agora, a tendência é de um tempo um pouco mais seco no Rio Grande do Sul, né? Choveu bem nos últimos dias, vai ser uma janela aí de praticamente uma semana de tempo mais firme. Depois, adentrando para a última semana de novembro, tem mais chuva voltando para a região e naquele esquema, né? 30, 50 milímetros em 5 dias. A atenção sempre, claro, fica para o tempo severo, porque ou é cavado ou é frente fria avançando, e nesses dois sistemas ali na região sul, a gente tem, né, a questão de rajadas de vento intensas e também queda de granizo. Por enquanto, ainda não estou vendo condição de tempo severo para o Rio Grande do Sul, e a chuva estando bem distribuída, com exceção desse começo de dezembro, que pode atrapalhar os trabalhos em campo. Nada mais sério por enquanto. E, no geral, é uma chuva que vai continuar no mês de dezembro, vai continuar no mês de janeiro, porque eu sei que o produtor no sul, principalmente o gaúcho, está preocupado com essa questão da laninha e, de fato, talvez ela nem chegue a se formar e, mesmo que se forme, o seu impacto vai ser mínimo. Então, o produtor gaúcho pode ficar tranquilo que não vai ter estiagem no estado gaúcho, muito menos, né, na faixa oeste. E não vamos deixar de responder a Bahia, né, Arthur? Não. Olha só, a Deusdete e o Gilton perguntam, são da Bahia. O Gilton é de Canápolis. Canápolis é extremo oeste ali da Bahia, perto até de Barreiras, tá? E a Deusdete é de chuva, porque é chuva também para Oliveira dos Berejinhos, que eu vou verificar onde é. Mas para o oeste da Bahia, como é que tá a previsão? Para o oeste da Bahia, tudo tranquilo também. A chuva tanto vai continuar na parte sul quanto na faixa oeste, inclusive, devido à formação desse ciclone nesse final de semana, tem chuva chegando na porção norte também, tá? Então, no geral, olhando para as próximas semanas, próximos meses,
a chuva continua, né? Então é uma área que está sim contemplada com chuvas que vão garantir aí a safra 24-25. Então, oeste e sul da Bahia está tranquilo. Onde é que fica? Deus deste centro-oeste também, vai pegar um pouco. Porque a questão do produtor baiano pega principalmente questão nordeste, norte e região central. Nessas áreas, agora nesse final de semana chega um pulso bom de chuva, mas não vai chover tanto, né, igual nessas áreas. No geral, eu vejo também como otimista a questão da Bahia. O mais complicado é, por exemplo, que está em Paraíba, Pernambuco, que vai ser contemplado com chuvas também, mas não com tanta frequência. Mas está chegando as chuvas aos poucos no estado da Bahia, então pode ficar tranquilo. A gente avisou que essa chuva ia atrasar, né? Muito por conta também que a zona de convergência intertropical Azei-City está atrasada, mas no geral também eu vejo com otimismo a situação para a região central da Bahia. No oeste não tem o que se preocupar, a chuva continua e a gente fica, né, na expectativa de uma boa safra. E se você não for respondido, amanhã tem live da meteorologia colada no Mercado e Companhia, toda quinta-feira, 1h30 no YouTube do Canal Rural, combinado? O Mercado e Companhia desta quarta fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site canalrural.com.br. Boa tarde e até amanhã. Tchau.